Mais um dia aqui esta noite, juntamente a amada igreja que está aqui, a liderança. Agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui, trazendo a palavra de Deus. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que não será eu jamais, nunca foi, nem vai ser, mas sim um Pai eterno e celestial, que vai estar aqui esta noite mais uma vez, pelo instrumento, meu Pai, que trouxeste aqui esta noite, que sou eu, para trazer esta mensagem, que não venha, Senhor amado, ser de mim jamais, mas que possa, meu Pai, falar com a igreja, que possa, meu Pai, também falar comigo para a glória do Senhor, que eu venha ser instrumento, meu Pai, para todos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Gostaria que a amada igreja abrisse a palavra do Senhor. A mensagem que o Senhor trouxe essa noite, preparou ao meu coração, era Mateus 7:15, amém? Aleluia. Mateus 7:15, para a glória de Deus, aleluia. Ele é denso. Que bom, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo, santo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A mensagem é os falsos profetas. Amém. E o Senhor fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Diz assim no 17. Glória a Deus. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aleluia. Não podem a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos corta-se e lança-se fora-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Amém? Amém. Somente até aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, Senhor Pai. Eis-me aqui na tua presença, Pai. Sabes, Pai amado, que me coloco aqui, meu Pai, porque a graça é sua, a bondade é sua, a misericórdia do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós sabemos que o Senhor fala, o Senhor nos alerta. O Senhor Jesus Cristo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele nos alerta por várias mensagens. Nós sabemos que nós começamos a caminhada, e para nós começar a caminhada, nós sabemos que nós somos alertados, fomos advertidos, que nós meditamos na palavra do Senhor pela bondade dEle. E Ele fala desde o começo que a porta e o caminho dEle é estreito. Fala que é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. Então nós temos que entender que a esse meio dessa caminhada, dessa porta estreita, de tudo isso que nós passamos, que nós temos que vencer pela misericórdia de Deus, e por entrar na porta estreita e por escolher o Senhor, nós vamos ser perseguidos. Nós sabemos que por nós conhecer o Evangelho de Cristo, pessoas não vão gostar. Muitos vão levantar contra a vida do servo ou da serva do Senhor.
E nós sabemos que no meio de tudo isso, pode vir alguém ali tentando disfarçar. O inimigo vai vir disfarçado de algo parecido, que vai até parecer que é, mas não é, para tentar derrubar aquele que está tentando buscar o Senhor, que está tentando fazer as coisas como a Bíblia manda. A Bíblia manda fazer com sinceridade, com temor, buscar Ele, pedir sabedoria. A gente sabe que tudo que nós falamos aqui, tudo que nós fazemos aqui, vai servir de testemunho. Ao nosso andar, ao nosso falar, nós somos testemunho para aquelas pessoas que nos veem. Nós somos testemunho para o mundo, porque nós sabemos que nós somos luz, nós carregamos a luz de Cristo, nós carregamos a presença do Senhor. Se nós carregamos a presença do Senhor, nós sabemos que alguém vai ficar incomodado, porque o inimigo não vai gostar, o inimigo não vai ver aquele que busca a Deus e vai querer deixar ele quieto. O inimigo não vai tentar aquele que está lá fora, aquele que não busca a vontade de Cristo. O inimigo vai tentar aquele que está buscando a face do Senhor, aquele que está orando, aquele que está jejuando, aquele que está agradando a Deus. Porque se nós estamos agradando a Deus, nós podemos ter certeza que o inferno vai querer levantar, mas ele levanta para cair, porque nós temos um Deus grande e poderoso que é conosco. E nós sabemos que quando fala para nós acautelai-vos, porém dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque aquelas pessoas, irmãos, que às vezes, hoje nós estamos vivendo um evangelho, que se nós pararmos para observar, nós vamos ver que já tem muitos dele por aí. Assim como lá no céu, aquele anjo convenceu uma terça parte e destruiu uma terça parte dos anjos. Sobre a terra, tem muitas pessoas, irmãos, que começou bem, mas chegou num certo ponto que começou a dar ouvido não para Deus, começou a dar ouvido mais para a palavra, mas começou a fazer a própria vontade. E quando a pessoa começa a fazer a própria vontade, ela começa a errar, ela começa a desviar o foco que Cristo deu para nós. Então, se nós temos um foco, é andar na verdade, é falar a verdade, é obedecer a Deus, é ter princípio, porque nós temos princípio. O nosso princípio foi forjado com Cristo. O nosso princípio, Cristo deixou a palavra para nós meditar. Cristo deixou um caminho para andar certo. Ele deu a escolha e livre-arbítrio. A palavra vai dizer que entrai pela porta estreita, porque larga e a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos aqui são a que entram por ela. Então nós sabemos que muito entra por essas portas, mas eles nem sabem se amanhã eles vão estar aqui. Eles até aprontam, eles até saem, eles até marcam o compromisso, mas não sabem se amanhã vai estar aqui. Deus não manda preocupar com o dia de amanhã, Deus manda preocupar o dia de hoje, porque o dia de hoje pertence a Deus e o de amanhã também. Deus deu nós no dia de hoje, nós sabemos e agradecemos, porque nós hoje passamos mais um dia pela misericórdia de Deus. Enquanto o inimigo tenta, Deus já está lá na frente dando livramento. Enquanto o inimigo pensa em armar alguma coisa para a serva, para o servo do Senhor, o Senhor
que hoje enviou os anjos para poder nos livrar e nos guardar, para tirar todo o impedimento do caminho. Porque nós somos servos do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor. Nós nem merecíamos, nem merecíamos. Mas Deus olhou para nós e viu algo em nós e nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Nós não escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Mas depois nós decidimos a seguir a Ele, a fazer a vontade dEle. Mas já sabendo, porque fomos destruídos, nós temos que abrir mão disso, temos que abrir mão daquilo, porque nós servimos a Cristo. Então nós sabemos que ao meio da caminhada não vai ser fácil, mas nós sabemos que esse é o melhor caminho, porque o caminho que vem dor, o caminho que vem luta, o caminho de sofrimento, porque Jesus já passou por ele. Nós nunca sabemos como é esse sofrimento, porque nós não passamos por ele, mas nós imaginamos, porque nós ouvimos. Foi testificado de Cristo quando ele morreu, quando ele sofreu, quando ele foi enviado. Nós sabemos que nós não poderíamos suportar o que Cristo suportou, porque se pudéssemos, Deus não tinha enviado o Filho. Ele enviou o Filho porque sabia que somente o Filho ele suportaria tudo por nós. E ele ainda continua suportando, porque Deus está aqui, é muitas coisas acontecendo, é muitas pessoas decepcionando Jesus, decepcionando o Pai, é muitas pessoas fazendo aquilo que Deus não agrada, é muitas pessoas não olhando para Cristo, mas olhando para as coisas erradas e pendendo para as coisas erradas. É muitas pessoas que não querem renunciar e seguir Jesus, e seguir a palavra, e andar conforme a palavra, mas estão andando ao contrário da palavra. Ao invés de receber a bênção, está recebendo as maldições, porque não quer meditar na palavra do Senhor, e depois reclama: por que isso, por que aquilo outro. Não adianta, porque a palavra está sendo pregada, porque eles estão sendo evangelizados, porque o mundo inteiro a palavra está sendo evangelizada, porque existem pessoas nas praças que pregam a palavra, existem pessoas nas ruas que pregam a palavra, e as pessoas passam e não observam o que está sendo pregado, mas ficam falando: olha como é que ele fica, olha como é que ela fica. Ou seja, só zombam, só debocham, não fica para escutar a palavra, passa direto, fala que ele é doido, que ele é louco, que é aquilo, que é mais aquilo, mas não sabe que a palavra de Deus fala que nós não podemos chamar o outro de louco. Não sabe, porque eles não lêem, porque eles não meditam. Então, aquela pessoa às vezes vai muito ali, ou quando vai para, eu vou porque o fulano, o ciclano, falaram que ele é um profeta, que ele revela, que é isso, que é aquilo. Mas aí, aquela igreja que tem muito isso, é profetada daqui, profetada dali, é fala isso que agrada aquela pessoa, que a pessoa, não, isso falou comigo, porque eu gostei. Foi bom? Só que esqueceram que Jesus fala para nos acautelar dos falsos profetas. Porque às vezes está falando, mas não é Deus que está falando. Ali Deus não está. Porque Deus ele não vai falar coisas só para agradar aquela pessoa. Deus fala, ele corrige. A palavra fala que o pai corrige o filho que ama. E quando é a palavra de correção, a pessoa fala assim: não, isso não é para mim não, porque ele não quer ser corrigido, porque ele não quer mudar, ele não quer melhorar, ele quer continuar naquele patamar. Mas aquela pessoa que às vezes está ali sendo um falso profeta, já foi uma grande
O homem é uma grande mulher de Deus. Só que ele deixou de olhar para Cristo para olhar o que o homem falou, o que o ciclano falou, para agradar o fulano e o ciclano. E quando a pessoa começa a não escutar a Deus, a não obedecer, a não falar o que Deus manda, mas querer agradar o homem ou a mulher, o Espírito começa a sair. Porque o Espírito de Deus é verdade. O Espírito de Deus não engana. O Espírito Santo de Deus não revela mentira. E o Espírito de Deus, ele não coabita no meio de espírito de engano. E quantas pessoas têm enganado muitas pessoas e elas não têm percebido por quê? Porque não têm buscado discernimento, não têm buscado sabedoria, não têm buscado a palavra, não têm jejuado, não têm lido e meditado na lei de Deus. E quando ela vai buscar aquilo que ela quer, ela é enganada. Mas quando você vai buscar a Deus, vai adorar a Deus, hoje eu vou na tua casa para te adorar, para louvar o teu nome, para receber do Senhor mais e mais sabedoria, para receber do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me fortaleça, para que o Senhor, meu Pai amado, me dê conhecimento, abra minha visão para que o Senhor não deixe que eu seja enganado. Eu vou na tua casa para te adorar, porque hoje eu separei esse tempo para o Senhor. Aí o que vai acontecer? Aí o Senhor vai entrar, o Senhor vai operar naquela vida, o Senhor vai dar discernimento. A cada dia ele vai ganhar um pouquinho. Glória a Deus! E Deus vai agradar dele, sabe por quê? Porque ele vai lá para buscar a presença do Senhor. E ele vai sair cheio da presença, porque enquanto ele está buscando, está clamando na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. O Senhor está lá livrando na nossa casa, dando livramento. O Senhor está dando ele sabedoria. O Senhor está dando ele aquilo que é necessário. Porque o Senhor primeiro quer limpar de dentro para fora, como foi falado aqui mais cedo. Ele vai limpar de dentro para fora. Porque às vezes a pessoa está querendo coisa física, mas ele precisa primeiro espiritual. Ele está querendo aquilo que o olho vê, mas Deus não quer, porque Deus quer limpar ele primeiro para receber. Porque sabemos que às vezes a bênção está lá, mas nós temos que ser trabalhados, temos que ser lapidados. Porque Deus se preocupa com os frutos. Os frutos é aquilo, não negar o nome de Cristo, pregar o Evangelho do Senhor, falar do amor do Senhor, ajudar o próximo, não negar um copo de água para aquela ou aquele, independente se seja a cor, raça, não importa, é homem de rua, é mulher de rua, não tem problema, é um ser humano igual a nós também. Se ele está lá, porque ele foi escravizado pelo Satanás. Então nós temos que orar pela vida dele, para que Deus venha libertar. É isso que Deus levantou nós. Deus nos chamou para orar, para clamar, para ter compaixão dele e dela, daquele que está lá sofrendo. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que ficam aí na rua, dessas pessoas que entram na vida errada. Mas sabe por quê? Que as pessoas às vezes entram na vida errada? Deus deu livre arbítrio e escolha. Às vezes a pessoa chama para ir na igreja, aquela pessoa não quer ir na igreja, aquela pessoa não quer orar, aquela pessoa não quer fazer as coisas de Deus. Mas se chamar para ir para uma festa, chamar para ir para um som, chamar para ir para umas coisas erradas, eles vão. Se oferecer uma coisinha ali, chamou a atenção, ele, opa, deixa eu ver como é que é. Ele tem vontade de conhecer um caminho errado, mas não tem vontade de conhecer o caminho certo. Tem vontade de praticar as coisas erradas, mas não tem vontade de praticar aquilo que Deus pede para ele fazer. Porque quando oferece uma coisa boa, ele rejeita, mas quando oferece uma coisa ruim, ele pega. Quantas pessoas têm pegado aquilo que Deus não mandou? Quantas pessoas têm
rejeitado o Evangelho, tem rejeitado o Senhor, tem tido vergonha do Senhor Jesus Cristo. Pois eu falo com o Senhor, diante de Deus, diante da igreja. Quando eu estou buscando, eu falo: Deus, eu queria que quando eu estivesse passando, as pessoas olhassem para mim e vissem o Senhor do meu lado, porque o meu prazer é que as pessoas vejam: aquele ali é um grande homem de Deus. Esse é o meu desejo, que o Senhor fique do meu lado, que o Senhor coloque, nem que seja um anjo do meu lado, para as pessoas falarem assim: nossa, mas quem é aquilo ali? O Senhor permitiu que ele ou ela pense, mas aquilo ali é um homem de Deus. Mas tem pessoas que têm vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de andar com uma Bíblia debaixo do braço, mas não tem vergonha de andar com um monte de droga dentro do bolso, com um monte de droga. Não tem vergonha de andar com uma garrafa de cerveja do lado, mas não tem vergonha de andar com aqueles pandeiros que vai às vezes para o pagode fazer coisa que não agrada a Deus. Não tem vergonha de andar com essas coisas do mundo para todo lado e falando, mas se falar de Jesus, ele já não gosta. Se falar de Jesus, às vezes até manda você parar de falar, não quer escutar. Jesus falou que ia voltar, cadê ele? Voltou? Até hoje não voltou. Pois aquele povo de Noé também falava. Jesus falou que ia mandar água, cadê a água? Cadê o dilúvio? Mas a Bíblia fala que o povo de hoje, muitos vão acontecer como na época de Noé. Não creram, não acreditaram. Quando Jesus veio, mandou Noé para dentro com a sua família e os animais, e desceu o dilúvio, o anjo fechou a porta da arca. Só que o Senhor falou que o mundo não vai acabar mais em água, como acabou na época de Noé. Mas o Senhor falou que acabará em fogo, que vai ser muito pior. Porque você imagina a pessoa no fogo. Imagina uma pessoa dentro de uma fornalha, dentro de um fogo assim que não apaga. Irmãos, quando a gente apenas queima numa panela, quando está muito quente, você põe a mão e queima, é uma dor terrível. Imagina aquilo ali consumindo aquela pessoa, consumindo dia e noite e eternidade. Porque a palavra fala que o inferno não foi feito para homem algum, foi feito para Satanás. Mas o homem vai de teimoso, porque ele é desobediente, porque ele não quer estudar, porque ele não quer separar para Cristo, ele não preocupa com a alma, com a salvação, ele preocupa com o coração, ele preocupa com os prazeres, com as coisas que o olho vê, com a vontade dele, não preocupa em fazer a vontade de Deus. Então lá no inferno é onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E fora que lá fala também do cheiro de enxofre que vai ter, que deve ser terrível, deve ser um lugar muito ruim. Creio que é um lugar horrível, aquele mau cheiro, aquele fedor assim que nunca a pessoa vai conseguir, ele nunca vai largar ela, porque vai acompanhar a eternidade, lá vai ser fechado. E as pessoas estão preocupadas, sabe com o quê? Com o que o homem fala, com o que ele sente vontade de fazer, não quer abrir mão das coisas erradas, não quer abrir mão da carne, não pensa que a nossa vida aqui é passageira. Hoje eu posso estar aqui trazendo a mensagem para a glória de Deus, mas e amanhã?
se Deus permitir que eu não esteja mais. Porque Deus fala assim, quando Ele voltar, quando Ele requerer qualquer alma, qualquer vida, se eu estiver na presença de Deus, vai ser maravilhoso. Mas imagina aqueles que não estiverem na presença de Deus, como que vai ser triste. Porque ele vai querer correr, ele vai querer ir atrás, ou fazer alguma coisa, não vai ter jeito mais. Ele vai ser pego desprevenido como aquelas virgens lá. As que não foram prudentes. Porque as que foram prudentes, quando Jesus chamou para a festa, elas entraram. Mas depois que chegou as outras que eram imprudentes, que eram o quê? Deixaram a presença, deixaram Jesus para fazer a vontade delas. Elas bateram na porta, mas Jesus não abriu. Mandou ela apartar dali, falou: a partir daqui, eu vos não conheço. Então, tudo vai ser essa palavra. Então o Senhor fala para nós vigiar esses lobos que está tentando rodear, que nós temos que dar fruto. Ou seja, não tem como a pessoa falar que quando fala assim, ó, que veio aqui agora, porventura, colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Glória a Deus. Porventura, pode servir a Deus e servir o diabo? Ou o fruto é de Deus, ou o fruto é bonito, é cheio da presença, cheio do Espírito, ou o fruto é do Espírito do engano, ou o fruto é podre e cheio de bicho, porque aquele que adora o diabo, ele tem bicho, ele é um fruto podre, é um fruto que não cresce, é um fruto que apodrece. Porque se nós colocarmos uma laranja podre no meio de um monte de laranja, ela vai apodrecer o resto. Por isso o Senhor fala para nós vigiar e não sentar nas rodas desse escarnecedor, e vigiar para onde nós vamos. Porque aquele que fica muito no meio da rodinha, por mais que ele é cristão, se ele ficar todo dia ali, uma hora ele vai ser corrompido. Uma hora ele vai começar a pegar mania, porque o mundo é cheio de mania, né? Cheio de gíria, cheio de conversa errada, cheio de pensamentos errados. E quando as pessoas estão no meio de pessoas que não são cristãs, elas nunca vão falar coisas que vai edificar. Elas vão falar coisas para que agrade elas, mas ali vai ter um palavrão, ali vai ter uma piadinha sem graça, ali vai ter uma bebidinha, vai ter um cigarrinho, vai ter uma coisinha que às vezes no passado a pessoa largou e aí depois ela está no meio de novo ali. Vai chegar uma hora que eles vão falar assim: mas você fica todo dia aqui e agora fica nessa caretice que é o popular do mundo, né? Não quer, vai um pouquinho aí, o inimigo vai testando, né? Até a pessoa cair. Porque a Bíblia fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas a gente tem que orar para não cair. Não é querer cair, não. Não é querer continuar, permanecer nas coisas erradas, não. Uma coisa é você chegar e evangelizar uma pessoa naquele lugar. Ó, despedir a paz do Senhor Jesus para vocês, fiquem com Deus. Amém, vai embora. Outra coisa é você estar ali todo dia ali sentado, brincando, sorrindo, concordando com tudo que elas falam. E aí você está o quê? Levando para sua casa coisa que não é de Deus. Ao invés dela estar dentro da casa dela lendo a palavra, ao invés dela estar orando, dela estar buscando, dela estar fazendo a obra de Deus, está lá jogando conversa fora. Não pode. Olha, nós temos que falar das coisas de Deus. Mas quando Deus fala que nós não podemos dar pérolas aos porcos, que a palavra dele é santa, a palavra dele é pura. A palavra dele não pode ser desperdiçada por aquele ou aquela que não quer. Não adianta falar para uma pessoa que não quer, não está nem aí, não está dando migança.
Não adianta, ela não vai querer. Nós não vamos convencer, porque a palavra fala que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Homem não convence ninguém, não. Nós somos apenas instrumento. Mas não adianta ser instrumento se a pessoa não quer escutar o instrumento. Você pode louvar, você pode tocar um louvor, mas se a pessoa não quiser escutar, ela vai colocar o funk, ela vai colocar o pagode, ela vai colocar o rap, ela vai colocar o rock, porque ela gosta das coisas erradas. Ela não gosta do louvor. Já teve pessoa que entrou no carro e falou comigo para me abaixar, porque estava muito alto, nem alto eu escuto. Eu ponho o louvor, pedi para baixar o louvor. Ou seja, a pessoa manifestou, porque cada pessoa manifesta de uma forma. Não conseguia escutar aquilo que Jesus estava falando. Não conseguia, porque a presença do Espírito Santo de Deus estava incomodando. Porque na verdade ela achou que era o louvor que estava incomodando, mas não era. É porque eu creio que Jesus, o Espírito dele, está sobre a minha vida. E aquela pessoa não estava aguentando e não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela estava incomodada, ela mexia para lá, ela mexia para cá. Aqui calor, abriu a janela, e nem estava calor, ela abriu os vidros tudo. É difícil, mas é a presença de Deus. Porque a presença de Deus incomoda as trevas. E Deus fala assim, ó. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aquele que está na presença de Deus, ele leva uma palavra e fala: sai daí, está no caminho errado, vamos para a presença do Senhor, que lá Deus pode restituir sua vida, pode transformar a sua vida. É o fruto bom, mas o mundo não. Não, vamos lá, senhor. Vai ser uma festa, vai ser isso, vai ter churrasco, vai ter aquilo outro. Aí, ele não está lançando um fruto bom, ele está sendo um fruto mau. Porque ele está apresentando algo que vai destruir a vida daquela pessoa. Aleluia. E é uma coisa, irmãos. É difícil encontrar uma pessoa para te ajudar. Mas para destruir, nós vamos encontrar um monte. Porque para ajudar, para estender a mão na hora que a pessoa precisa, você vai observar que na hora que você estiver passando a prova, é que você vai saber quem está do seu lado e quem não está. Glória a Deus. Mas na hora que está na bonança, vai achar um monte para querer ir lá sugar. Você é meu amigo, você é aquilo, bate nas suas costas. Está lá, só sugando. E quando ele puder sugar, ele vai sugando. O inimigo é assim, quando ele puder tomar, ele vai tomando. Aí depois que não tem nada, ele joga fora. Isso não presta mais. Não tem nada. Não é? É assim como o mundo faz. Mas Jesus não. Jesus fala assim: vinde como estiver. Ele vai estender o braço. E a pessoa vai chegar e vai achar que ele vai julgar. Aí ele vai falar assim: não, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Entra, bendito do meu Pai. Aquele que estiver preparado, ele vai falar assim na última hora: entra, bendito do meu Pai. Não é? Nós estamos buscando para subir. Nós estamos renunciando para subir. Porque a promessa, ou seja, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, nós vamos conhecer aquele que está na presença, que está em espírito. Ele sabe se aquela é uma boa árvore, se é um servo ou se não é. Porque você conhece a árvore boa, ali é uma serva do Senhor, uma grande mulher de Deus. Ali é uma árvore frutífera, ali é oração, ali é a palavra. Mas quando também não tem, você fala assim: olha, está precisando ser liberto. Ali não é bom não. Cuidado. Vamos orar para Deus libertar. Sabe por quê?
Olha, irmão, cuidado, ele continua andando aí não, porque senão o negócio não vai ficar bom não. Você está precisando de fortalecimento ainda. Ficar em Jerusalém para que sejais revestido de poder. Não sai de Jerusalém não, porque senão vai pegar guerra lá fora. Os inimigos vão contra-atacar e você não vai ter força para firmar. Não é? É a palavra do Senhor. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. Se permanecer firme, vai subir para a glória. Mas se não permanecer no caminho, se desviar do caminho, se permanecer no caminho errado, com engano, com mentira, com falsidade, com espírito errado, esse não vai entrar na glória. Esse vai ser banido do reino de Deus. Vai ser lançado no lago onde acha com fogo e enxofre. Porque fala assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Estão dizendo o nome do Senhor, mas dizendo em vão. O Senhor não está naquilo não. Mas aí vai chegar naquele grande dia, porque as pessoas, elas gostam de falar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas vamos ver se elas realmente estão andando conforme a palavra. Porque para falar o nome de Jesus tem que andar conforme a palavra. Não é falar que eu sirvo a Deus, que eu vou na igreja, que eu sou isso, não. Porque ir na igreja não significa que é um servo ou uma serva de Deus. Mas o que vai distinguir ela do servo e da serva é as obras, é o comportamento. Realmente é ou não é? Porque ir na igreja, sentar no banco, ouvir a palavra, falar de Jesus, vai chegar em casa. Na igreja ela é uma pessoa, em casa ela é outra. Aí não pode. Na igreja ela está lá vestida como uma serva e como um servo, mas em casa está de qualquer maneira, vestindo de qualquer maneira, andando de qualquer maneira, falando palavrão, bebendo uma cervejinha, tomando um vinzinho, um whiskyzinho. Ué, mas que irmão é aquele? Que irmã é aquela? Na igreja fala de Jesus, fala, prega, faz isso, mas em casa é outra pessoa. Mas a palavra não fala que nós temos de... A obra começa primeiro na nossa casa. Ou seja, nós não temos que limpar primeiro a nossa casa. Nós não temos que lapidar primeiro a nossa casa. Não é o testemunho que foi contado mais cedo? Se nós não cuidar da nossa família, da nossa esposa ou vice-versa, a pessoa vai perder. Porque não adianta eu profetizar na sua vida, eu profetizar na vida deles e de vocês, e não profetizar na minha casa. Primeiro eu tenho que profetizar na minha casa e saber que a minha casa está bem. Porque quando eu profetizar, aí vai dar certo. Sabe por quê? Porque a palavra fala que tem que ter concordância. Ou seja, a palavra fala que tem que viver o que eu falo. Se eu profetizo, se eu oro, a minha casa está bem, a minha esposa está buscando, a minha filha está buscando, está nos caminhos do Senhor. Eu estou orando pela vida deles, pagando preço, e estou profetizando na vida da igreja. Vai acontecer também, porque na minha casa está bem, aí também vai ficar bem pela graça e o poder do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai abençoar. Então não adianta, irmãos. Não adianta. Da árvore que não dá bom fruto é cortado e lançado no fogo. E o inimigo fica esperando a queda. Ele espera só o momento da pessoa vacilar. Ele fica ali o tempo inteiro, ó. Opa, na hora de vacilar, eu entro. Uma hora vai. Ele fica assim, uma hora vai dar errado. Mas eu falo, eu profetizo em nome de Jesus.
que nunca vai dar errado para a glória de Deus, que vai dar certo em nome de Jesus. Já deu certo, porque nós servimos o Mestre, servimos o dono do ouro e da prata, servimos o dono da vida, que é Jesus Cristo. E nós temos que profetizar palavras de bênção. E fala assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, aquele que às vezes fala e faz coisas erradas, muitas vezes até as pessoas que estão vendo estão achando que Deus não está reconhecendo, mas Ele está reconhecendo sim. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem é trigo e sabe quem é joio. Não adianta mentir para o irmão ou para a irmã, mas para Deus ninguém esconde nada. Não é? Olha, irmãos, rapidamente aqui, para vocês entenderem. Quando Paulo estava em uma cidade, quando ele teve uma visão, vai dizer que naquela cidade havia uma mulher que fala assim: aconteceu que indo-nos a oração nos saiu ao encontro uma jovem. E vai dizer que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Só que Paulo, ele servia a Deus, ele era um homem de Deus. Paulo não era qualquer um, ele foi lá para poder orar, ele foi lá para poder ajudar, porque Deus deu ele um sonho, uma visão, e pessoas pediam socorro. E quando ele falava, acontecia porque ele buscava a Deus de verdade. Porque ele separou para Deus e fala assim: está seguindo a Paulo, aquela mulher, e a nós, chamava dizendo, olha o que o Espírito falava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Só que essa mulher falava várias e várias vezes, e ali vai falar que durante dias essa mulher ficou falando isso o tempo inteiro. Ou seja, Paulo descobriu, decidiu, e Deus mostrou que naquela mulher havia um espírito que não era de Deus, que estava querendo engrandecer o homem. Mas Deus fala que toda honra e toda glória é para quem? Para Ele, não é para o homem. Mas Paulo na hora falou, e isso fez ela por muitos dias aí, ó. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora sai. Glória a Deus. Amém? Aí você vê, ele teve autoridade. Sabe por quê? Porque assim como aquela mulher reconheceu que Eliseu era um grande homem de Deus, passava todo dia na porta, Deus também reconheceu: este é um grande homem, eu levantei, eu ergui, em meu nome eu tiro tudo aí, ó, em nome de Jesus vai saindo, e sai. Porque Deus deu autoridade, Ele usou autoridade, em nome de Jesus sai, ou seja, não volte mais. E ele teve que sair. Grande foi a fúria daquele povo, mas Paulo não estava preocupando com a fúria do povo, porque era o inimigo que estava levantando sobre a vida daquele povo, querendo contra-atacar ele. Ele estava preocupado era com aquela alma, aquela vida que estava sendo perturbada. Então nós não podemos nos preocupar com o que o fulano, com o que o ciclano vai falar, com o que o ciclano acha ou deixou de achar. Nós temos que preocupar com o que Cristo vai achar de nós. Se nós estamos agradando a Ele, glória a Deus. Nós não podemos agradar ao mundo, porque o mundo não nos oferece salvação, mas Deus oferece. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Glorificado é o nome de Deus. Agora eu vou estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Que todos se coloquem de pé. Glória a Deus. Vou estar aqui.